Bom dia, pessoal. O meu nome é Samuel Moreira. Eu sou graduado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de São João del Rei e sou mestre e doutor em Computação pela Federal de Minas Gerais, pela UFMG. Tudo bem? Eu vou ser o professor de vocês nessa disciplina chamada Ethical Hacking, tá? O hacking ético, do curso aí de especialização em segurança cibernética, tá? Qual que é o nosso objetivo aqui? Estudar fundamentos e práticas de segurança digital em hacking ético. O que é o hacking ético? Muitas vezes a gente escuta esse nome, hacking, hacker, e associa a algo negativo. Mas, na verdade, não é bem assim, tá? Nem todo hacker é negativo, nem toda prática de hackear algo é ilegal. Na prática, hoje em dia, existe a profissão chamada hacking ético. É aquela pessoa que faz coisas na legalidade, muitas vezes contratado por uma empresa para poder investigar falhas e vulnerabilidades de sistemas aí que estão rodando, tudo bem? Então, muitas empresas estão contratando essas pessoas e elas agem dentro da legalidade. Essa categoria é chamada de White Hat, beleza? Existe outra categoria também que eu acho que é que vocês estão mais acostumados. Ela é ligada a aspectos negativos que são chamados Black Hats. Aí sim, essas pessoas estão ligadas a práticas nocivas, práticas ilegais, fundamentadas em ataques, em situações para poder tirar um site do ar, para poder invadir um banco de dados, em situações ilegais aí, tudo bem? Então, um dos objetivos é estar explorando qual é a diferença entre White Hats, a gente vai falar mais disso na disciplina, e o Black Hats. E tentar perceber qual é o papel do hacker ético no mundo hoje, tá? Eu acho que a principal objetivo da disciplina é esse. Nessa disciplina a gente não vai aprofundar muito em termos de código, a gente não vai ficar implementando muita coisa. A gente vai utilizar mais a parte crítica da disciplina, é tentar pensar qual é o papel do hacker ético na sociedade, como ele pode estar mitigando ataques, como ele pode ser empregado em casos de problemas que possam acontecer aí. Tudo bem? Então, nem todo hacker faz coisas ilegais e a palavra hacker associada a uma coisa ilegal, ela não é mais tratada bem assim, tá bom? Na bibliografia, nessa disciplina, a gente vai utilizar esse livro, a maior parte da disciplina foi feita com base nele, Segurança de Computadores e Testes de Invasão, tá? É um excelente livro, vocês têm ele na biblioteca virtual da faculdade, e ele aborda técnicas e práticas para identificar vulnerabilidades em sistemas, tudo bem? E redes, com foco em métodos de invasão ética para poder testar a segurança. Esse é basicamente o livro principal que foi desenvolvida a disciplina, tá? A gente tem outros livros aí também que eu vou estar mostrando na sequência. Hackers Expostos, Segredos e Soluções para Seguranças de Rede. É um livro muito bom também, ele tem a versão online, aí, o e-book na biblioteca virtual. Eu sugiro que vocês consultem eles, tá? Inclusive, durante o material didático, eu vou deixar em vários momentos leituras sugeridas que vocês devem fazer na biblioteca virtual da universidade, desses livros, de trechos deles, né? Logicamente, eu não vou pedir para vocês lerem 700 páginas. Vou pedir para ler algum capítulo, algum tópico especial e tentar refletir sobre aquilo, tá bom? Esse livro, Hackers Expostos, ele foca em técnicas de ataque e defesa em redes, explicando as vulnerabilidades mais comuns e como mitigá-las, tá? É um livro bem legal aí também para a gente estar acompanhando na disciplina. Na sequência, tem um livro que, na verdade, ele não tem na nossa biblioteca virtual, mas eu coloquei ele aqui porque ele é um livro que normalmente a gente acha ele em bibliotecas físicas, ele não é difícil de achar. Tá? E ele também está na nossa ementa e o material foi feito, algumas partes dele, utilizando pontos desse livro. Esse livro é muito bom, ele explica a mentalidade e as ferramentas do hacker ético,
com ênfase na prática de pentests, né? Pentests são testes de penetração em sistema. Tudo bem? Na sequência tem um outro livro também, que ele não está na nossa ementa, eu deixo ele como literatura sugerida aí, tá? Eu utilizo alguns pontos dele no material didático, e o nome dele é Segurança Cibernética Industrial. As infraestruturas críticas mundiais correm perigo, tá? Ele traz algumas reflexões, ele aborda os riscos e estratégias de proteção para sistemas industriais críticos. Tudo bem? É um bom livro também, se você achar ele em alguma biblioteca física, eu sugiro a leitura dele aí. Ok? Então, basicamente são esses livros. Por fim, eu tenho o livro Introdução ao Pentest, que ele também apresenta etapas básicas de teste de invasão. Ele é mais voltado para esses testes de invasão, detalhando ferramentas e metodologias aí para iniciantes. Tá bom? Esse vocês não vão achar ele na biblioteca virtual do FSJ. Contudo, a biblioteca física tem em algumas unidades. Falando aí das avaliações, a primeira parte é pedido uma análise crítica sobre ataques cibernéticos. Vai ter toda a descrição dessa avaliação lá no material, tá? Vai ser uma atividade de pesquisa. Eu gostaria que vocês pesquisassem um ataque cibernético recente de notoriedade e fazer uma análise crítica, uma resenha crítica falando daquele ataque e qual deveria ser o papel de um hacker ético ali naquela situação. Como o hacker ético poderia atuar. Tudo bem? Vai valer 20 pontos, essa análise crítica, ela é textual, tá? Ela vai estar descrita no material, não se preocupem. O fórum temático também vai valer ponto, tá? Então a participação no fórum, ela vai ser pontuada, então a gente quer uma atividade, a gente quer posts, repostagens, comentários, tudo sempre com embasamento e com análise crítica. Não é para chegar no fórum e dar bom dia, é para propor coisas. E essa atividade também vai estar descrita no material didático, tá bom? Por fim, para poder fechar o conteúdo, eu vou pedir a gravação de um vídeo temático ali de 4 a 6 minutos sobre algum tema recente. E vocês vão analisar nesse tema o olhar de um hacker ético, tentar ser bastante crítico aqui também nessa atividade, tá bom? Mais uma vez, dá para ver que a nossa atividade, que a nossa disciplina ela é mais horizontal, a gente vai tratar vários pontos. A gente não vai aprofundar muito em termos de implementação. A profundidade que eu quero aqui é na parte de raciocínio, de análise crítica dos pontos que estão sendo abordados aí. Por fim, a gente vai ter uma prova final no polo, com base em todos os pontos levantados, aqui leituras sugeridas, valendo 45 pontos. Total, 100 pontos. Pessoal, tranquilo? Tudo bem com isso? Beleza, né? Bora seguir então aqui, rapidinho, só na apresentação da disciplina. Eu acho que o foco do curso é: o que é um hacker ético? O hacker ético é o profissional legal e autorizado. Ele trabalha com permissão das empresas de forma a testar a segurança de sistemas, evitando ações ilegais aí. Tudo bem? A gente pode falar que ele usa o conhecimento técnico para proteção. O hacker ético é a pessoa que entende como hackers maliciosos, aí os black hats, agem para poder antecipar ataques e fortalecer a segurança, tá? A intenção também é realizar testes de invasão, que são chamados pentests. É entender, o hacker ético ele tem que simular ataques controlados para poder descobrir falhas no sistema aí. Beleza? A gente vai tratar esses pontos na disciplina. O hacker ético também ele analisa ameaças e vulnerabilidades do sistema e com base nessas análises ele faz um relatório, ele entrega esse relatório, ele propõe coisas que podem ser feitas para poder melhorar esses pontos críticos aí da empresa. O hacker ético ele age com ética profissional, tá? Ele respeita a privacidade, a legalidade, o sigilo das informações e as normas vigentes, contrário do Black Hat, que normalmente pratica coisas ilegais e ele está sujeito às punições da lei aí. Tranquilinho? Pensando em termos de mercado de trabalho, são profissionais muito demandados com bons salários, tá? Vocês podem dar uma googada aí e pesquisar.
Tem muita oportunidade em empresa, tem muitas empresas que querem proteger seus dados e deixar seus sistemas menos vulneráveis. Então, o mercado de trabalho é um mercado novo, ele é bem amplo e é uma área muito boa que emprega bastante com bons salários. Basicamente, na disciplina, a gente vai ter 3 tópicos: fundamentos e técnicas iniciais de hacking ético, testes de invasão e ferramentas de exploração, engenharia social e ameaças avançadas aí, tá? Se a gente for falar de fundamentos e técnicas do hacking ético, a gente vai fazer uma introdução do papel do hacker, que a gente já começou a falar aqui, né, do hacker ético, falar de conceitos de cibersegurança, criação e quebra de senhas, o que são senhas fortes, fracas, falar de varredura de redes, serviços com ferramentas como o Netcat, tá, que é bem famoso, e o Nmap. Sobre testes de invasão aí, que é o nosso segundo ponto, a segunda unidade, a gente vai trazer a aplicação prática de testes de penetração, os pentests, tá bom? Explorar vulnerabilidades de ambientes simulados. Por fim, lá na última unidade, a gente vai abordar engenharia social e ameaças avançadas no ciberespaço. A intenção aqui é abordar estratégias usadas para poder enganar pessoas, dentre elas phishing e engenharia social, tá? A gente vai entender melhor isso no decorrer do curso. Ataques do tipo man in the middle, negação de serviços distribuída, abordar também conceitos aí de Deep Web, Dark Web, que são coisas diferentes, tá? A gente pensa que muitas vezes que a Deep Web ela é ilegal e na verdade não, tem muita coisa legal lá. E entender o que é a rede Tor, tá bom? Isso na última unidade da disciplina. Beleza? Então a disciplina é dividida em 3 unidades. Na unidade 1, a gente vai falar do conceito do hacker ético, né? Ela apresenta o profissional que utiliza seus conhecimentos para proteger sistemas, atuando de forma legal, autorizada e com responsabilidade. O hacker ético é como se fosse um mocinho do mundo digital, tá? Inclusive, essa nomenclatura aí, White Hat, Black Hat, Grey Hat, né, que são os hackers brancos, pretos ou cinzas. Essa nomenclatura vem lá dos filmes de western, né, onde o mocinho do chapéu branco era o mocinho que estava do lado da lei, o mocinho de chapéu preto ele estava do lado negro da força, ali, digamos assim, né, do lado obscuro, que fazia coisas ilegais, tá? A gente vai falar de cibersegurança e senhas seguras, fazer uma introdução ao conceito de segurança da informação em boas práticas, com o uso de senha forte, únicas e complexas, falar aí um pouquinho da geração de senhas e por que senhas são essenciais para evitar acessos não autorizados. Na sequência, a gente vai falar de quebra de senhas, tá? Falar do estudo de técnicas utilizadas por atacantes aí, por hackers, para poder descobrir senhas, como ataque de força bruta, dicionário, híbrido, ferramentas. A gente vai falar um pouquinho de senhas aí web, por exemplo, por que elas são fracas, fazer a quebra de uma senha web de um roteador aí de rede, tudo bem? Para poder ilustrar. Na sequência a gente fala de varredura de rede, tá bom? A intenção aqui é demonstrar como identificar dispositivos conectados na rede, serviços em execução e portas abertas, utilizando aí ferramenta como Nmap, tá bom? Isso aí, essas ferramentas estão lá no Kali. O Kali é um sistema operacional baseado em Linux aí, tudo bem? Na sequência a gente vai falar um pouquinho da ferramenta Netcat e enumeração. Nessa parte a gente vai falar do uso do Netcat como uma ferramenta versátil para testes aí de comunicação, escuta de porta, transferência de dados. E falar também que a enumeração permite coletar informações detalhadas sobre os serviços ativos, como nome de usuário, versão de um software, redes compartilhadas e esses pontos, tá? Essa aí é a nossa unidade 1, de fundamentos e técnicas. Vamos falar aqui bem rapidinho da unidade 2, testes e exploração. Na primeira parte a gente vai abordar ambientes vulneráveis e pentestes, tá? Vai falar aí de análise de sistemas intencionalmente inseguros usados para treinamento prático de segurança ofensiva. Esses ambientes são simulados para testes de penetração, que são os pentestes, tá?
Na sequência, a gente vai falar de XSS Backdoors, tá? XSS é o acrônimo de Cross-Site Scripting, que é explorado como um dos ataques mais comuns contra aplicações web, permitindo roubo de cookies, sequestro de sessão, execução de scripts maliciosos. Já backdoors também é um termo bem utilizado aí, são portas ocultas inseridas por atacantes, tá? Para poder manter acessos não autorizados. Os backdoors também podem ser colocados por desenvolvedores ruins aí também. Tudo bem? Na sequência dessa unidade, a gente vai abordar o Metasploit Framework. A gente vai fazer uma introdução à principal plataforma de testes, então, que é o Metasploit. O Metasploit, na verdade, ele oferece uma vasta base de exploits e ferramentas para simulação de ataques com precisão e segurança. A ideia é aprender a configurar isso e ver alguns usos dela, tá bom? Uso ético e responsável, logicamente. Tudo que a gente mostrar aqui, pessoal, é para fins educacionais, tá? Esse curso não é para formar um Black Hat, é para poder trazer a ideia de um hacker ético e como ele pode estar atuando para poder gerar proteção, ou seja, o White Hat. Na unidade 3, a gente vai explorar aí engenharia social e ameaças, tudo bem? A engenharia social ela aborda aí a manipulação psicológica dos indivíduos com o objetivo de quê? Obter acesso a sistemas, dados e ambientes protegidos, tá? Também são exploradas aí nessa unidade técnicas como phishing e engenharia social reversa. O foco aqui está em quê? Em mostrar como o fator humano é um elo mais fraco na segurança. Como campanhas educativas, treinamentos e políticas organizacionais podem mitigar esse fator de risco. Tudo bem? Na sequência, a gente vai abordar ataques do tipo Man in the Middle, DOS e DDoS, ou DOS e DDoS, chamem aí como quiser, tá bom? Vai ser proposto então um estudo mais detalhado de ataques, em que o invasor intercepta ou interfere na comunicação entre dois sistemas. Isso é o Man in the Middle. Tudo bem? A unidade discute métodos aí de execução, traz ferramentas utilizadas, mostra casos reais, tudo para poder tentar trazer esse contexto novo aí de Man in the Middle, DOS e DDoS para o mundo dos hackers éticos. Na sequência, a gente vai abordar aí rapidinho o que é Deep Web, Dark Web e Tor. Mostrar aí a diferenciação entre as camadas da web, né? Quando a gente fala de web, a gente tem várias camadas. A gente tem a parte profunda, que é a Deep, e a parte da superfície, tudo bem? E lá na parte mais profunda da Deep, a gente tem a chamada Dark Web. A Dark Web ela só é acessada com um navegador especial por meio da rede Tor, tá bom? Ela não é indexada, por exemplo, pelo Google ou Bing ou outras ferramentas como essa, tá bom? A gente vai tentar mostrar como Tor funciona. Tor é acrônimo de Union Router, tá? É como se tivesse várias camadas de cebola ali. E essas camadas ela permite o anonimato de quem está navegando pela Dark Web. Então a Dark Web é uma ferramenta que tende a trazer o anonimato para quem está utilizando. E devido a esse anonimato, na verdade, ela muitas vezes é usada para fins ilícitos e ilegais aí, tá bom? Isso tudo vai ser discutido então nessa última sessão, que a gente trata de engenharia social e ameaças. Pessoal, o nosso curso então ele vai ter essa cara, tá? Em alguns momentos a gente vai utilizar o navegador Kali. Navegador não, o sistema operacional Kali. Não é obrigatório vocês instalarem, tá? Eu vou apenas mostrar para vocês aqui bem rápido. Quem tiver curiosidade pode trabalhar ele na versão emulada, igual eu vou trabalhar aqui, tá? Deixa eu só tentar aumentar a tela. Eu posso emular ele, por exemplo, pelo VMware Workstation, que eu tenho ele aqui. Simplesmente eu posso trazer uma imagem dele e abrir. Muito simples trabalhar com ele emulado, tá? O Kali, o VMware não demanda muitos recursos, tá bom? Aqui eu estou no computador que tem 8 GB de RAM, é o suficiente para fazer a maioria dos nossos experimentos aqui. Lembrando que não é obrigatório, tá?
mas em certos momentos eu acho que pode ser legal a gente fazer uma coisa ou outra para poder entender melhor o contexto. O legal aqui do VMware é que ele permite definir a quantidade de recurso que a gente vai dar para o Kali, que é o sistema operacional baseado aí no Linux. Por exemplo, eu quero dar 1 GB de RAM só, eu quero dar 4 GB de RAM, aqui no caso eu vou deixar em 3, tá? Ele permite eu definir a quantidade de HD que eu quero dar, a quantidade de processadores que eu quero destinar, a interface de rede que eu vou usar, se eu vou deixar usar USB e essas coisas, tudo bem? Olha que legal, eu apenas trago a imagem do Kali para cá, vocês podem fazer o download na internet aí, clico 2 vezes, eu não tinha usado ele antes, ele já vai inicializar aqui para mim. Muito rápido, muito bacana, tá? Eu vou só mostrar como que é a interface dele para vocês entenderem aí. Opa! Volta com o Kali. Cadê ele? Ele aqui, ó. Ele está carregando, ele tem esse dragãozinho bem bacana aí. É só esperar um segundinho que ele vai carregar. Nome de usuário aqui da minha versão. Boot. Opa! E senha. Ele vai carregar, ele demora um pouquinho, pronto. A carinha dele é bem bacana, é bem intuitiva, a interface gráfica é muito boa, ele é baseado em Linux, ele tem o terminal aqui como um terminal do Linux, tá? Vocês podem fazer tudo pelo terminal, por exemplo, ifconfig, para poder ver as interfaces de rede. Lembrando que apesar de meu notebook que eu estou utilizando aqui ser Wi-Fi, a interface de rede vem como cabeada, tá? Se eu quiser fazer experimentos pelo Wi-Fi, como por exemplo sniffer de pacotes ali, né, farejar pacotes, eu tenho que ter um outro adaptadorzinho de rede USB para ele de fato funcionar com USB aqui dentro, tudo bem? Então eu tenho o terminal, posso fazer tudo pelo terminal aqui. Eu tenho os aplicativos normais aí do Linux e eu tenho um monte de aplicação justamente para poder trabalhar nesse contexto de hacker ético. Por exemplo, se for trabalhar em engenharia social, cadê ela? Eu já tenho instalado aqui quem? Set2Kit, o BIF. Se eu for trabalhar em ataques wireless, eu já tenho aqui o AirCrack, utilizado para poder quebrar senhas, fazer ataques de DAuth, né? Desautenticação. Se eu for trabalhar em ataques de SQL, eu tenho SQL Map, vulnerabilidade Nmap. Tem um monte de aplicativo aqui já pré-instalado para quem quiser utilizar. Mais uma vez, para poder finalizar essa apresentação, a intenção da disciplina é formar pessoas que entendam esse mundo do ethical hacking, tudo bem? O hacking ético. Não utilizem para fins ilícitos. Por favor, os fins dessa disciplina são totalmente educacionais, tá? Pessoal, é isso. Um abraço, boa disciplina.